Olá, Carlos Borges aqui. Este é o Old Waycast, o meu canal, e sigamos a leitura de textos que a gente está colocando aí na série da História da Igreja, e nós vamos ler hoje o texto de alguns martírios. Está no volume 1 do Justo Gonzalez, na página 133. A perseguição no terceiro século, a perseguição principalmente de Sétimo Severo e Décio, e nós vamos ler sobre o martírio de Perpétua e Felicidade, que foi um dos mais famosos da época. Vamos ao texto? O mais famoso dos martírios dessa época é o de Perpétua e Felicidade, que teve lugar por volta do ano 203. É possível que Perpétua e seus companheiros tenham sido montanistas e que o autor que nos deixou o testemunho de seu martírio tenha sido Tertuliano. Mas, em todo caso, o que mais nos interessa aqui é o fato de que os mártires são 5 catecúmenos, isto é, 5 pessoas que se preparavam para receber o batismo. Isto concorda com o que dissemos mais acima acerca do édito de Sétimo Severo. O crime de que se acusava a estes 5 jovens, vários deles adolescentes, não era só o fato de serem cristãos, mas também o de se haverem convertido recentemente, desobedecendo assim o decreto imperial. A heroína do martírio de Santas Perpétua e Felicidade é Perpétua, uma mulher jovem de boa posição social que amamentava ainda seu filho recém-nascido. Acompanhavam-na 2 escravos, Felicidade e Revocato, e outros 2 jovens chamados Saturnino e Secúndulo, mas de quem se sabe muito pouco. Boa parte do martírio está posta nos lábios de Perpétua, e é muito possível que reproduza suas próprias palavras. Em todo caso, quando Perpétua e seus companheiros foram presos, e o pai de Perpétua tratou de convencê-la a abandonar a sua fé e assim salvar sua vida, ela lhe respondeu que, assim como cada coisa tem seu nome e é inútil tratar de mudá-lo, ela tinha o nome de cristã e não podia mudá-lo. O processo de Perpétua e seus companheiros foi longo. Ao que parece, porque as autoridades queriam fazer todo o possível para incitá-los a abandonar sua fé. Felicidade, que estava grávida quando foi presa, temia que, em razão da sua gravidez, a perdoassem, ou ao menos que atrasassem o seu martírio e que não pudesse então sofrer juntamente com seus companheiros. Mas, segundo o martírio, ou a ata do martírio, uma ata contendo muitas informações de muitos mártires, suas orações foram respondidas e ao 8º mês de gravidez deu à luz uma menina que imediatamente foi adotada por outra irmã na fé. Quando haviam se queixar das dores do parto, seus carcereiros perguntavam como ela esperava ter a coragem necessária para enfrentar as feras. A resposta de Felicidade é característica do modo em que muitos daqueles cristãos dos primeiros séculos enfrentavam o martírio. Agora meus sofrimentos são só meus, mas quando tiver que enfrentar as bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, porque eu estarei sofrendo por ele. Os mártires varões foram por fim lançados às feras, e Saturnino e Revocato morreram rapidamente, mas a Secúndulo,
nenhuma fera quis atacá-lo. O javali que soltaram, em lugar de atacá-lo, feriu de morte um dos soldados. Quando o ataram para que um urso o atacasse, o urso negou-se a sair de seu esconderijo. Por fim, o próprio Secúndulo anunciou ao seu carcereiro que um leopardo o mataria de uma só dentada. E assim o foi. Os martírios eram sempre com requintes de crueldade, seja de Marco Aurélio, o ilustre filósofo, até Sétimo Severo e o endemoniado Décio. Quanto a Perpétua e Felicidade, anunciaram-lhes que lhes haviam preparado uma vaca furiosa para que as chifrasse. Quando Perpétua foi chifrada e lançada ao alto, simplesmente cingiu mais estreitamente seu vestido desfeito sobre suas carnes expostas e pediu que lhe permitissem recolher sua cabeleira, porque a cabeleira solta, como haviam deixado, era sinal de luto, e para ela este era um momento feliz. Logo, foi para onde jazia Felicidade, também ferida pela vaca, e levantou a sua companheira e perguntou em voz alta, que surpreendeu a todos: onde está a famosa vaca? Por fim, desgarradas e sangrando, as mártires se reuniram no centro do anfiteatro, onde se despediram com o ósculo da paz e se dispuseram a morrer à espada. Quando chegou a vez de Perpétua, seu verdugo tremia e não acertava feri-la de morte, e ela tomou-lhe a mão e a dirigiu para que a ferisse na garganta. Ao chegar a este ponto, o martírio comenta: talvez o demônio a temesse tanto que não se atrevia a matá-la sem que ela o quisesse. E assim, nossos irmãos cristãos primitivos enfrentaram as lutas, as dificuldades, os sofrimentos tão irracionais que o império propôs. Essa perseguição do terceiro século foi geral, ampla e restrita, colocou milhares de cristãos, talvez dezenas de milhares, com pernas, sem braços, cego de um olho, dentro de trabalhos escravos, nas pedreiras. E no desenrolar da história, nós vemos que mais à frente é que vem um edito de tolerância, onde vai abrir esses calabouços e essas prisões, esses gulags antigos, para que os cristãos saíssem de lá as multidões. E esse é o texto, né, do martírio de Perpétua e Felicidade e seus companheiros, tirado aqui da obra de Justus Gonzalez, mais uma leitura para nosso Caminhando na História da Igreja. Este é o Old Waycast, eu sou o Carlos Borges, muito obrigado por estar aqui compartilhando o nosso conhecimento, assistindo o vídeo, e que Deus o abençoe ricamente.